acompanhando a situação da Colômbia, se você tem interesse sobre a América Latina, assim como eu, você já percebeu que a situação ali está no mínimo diferente, há uma insurgência social em curso. Se você não acompanha a situação na Colômbia e na América do Sul, você vai gostar desse vídeo porque vai saber um pouco mais. Eu sou a Ana Prestes e essa é a coluna Miramundo, aqui da TV Grabois. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma situação que está bastante delicada, dramática, num país vizinho nosso, a Colômbia, aqui na América do Sul. Desde o dia 28 de abril desse ano de 2021, há um processo que eles chamam de paro nacional ou paralisação nacional, que se iniciou por conta de uma reforma tributária apresentada pelo presidente do país, pelo Ivan Duque, e que jogava justamente em cima dos trabalhadores, em cima daquelas pessoas mais afetadas com a crise da pandemia, a complexa situação econômica do país. Mas isso tem antecedentes e é por isso que eu vim fazer esse vídeo sobre esse tema, porque eu acho que interessa muito a todos nós que estamos aqui no Brasil, nos solidarizamos e nos interessamos sobre o nosso país vizinho e o povo vizinho da Colômbia. Olha, gente, a Colômbia, desde a sua independência, nunca teve um governo de esquerda, por exemplo, no país. Você teve até democratas como o Ernesto Samper, ou o próprio Juan Manuel Santos, mas nunca um governo realmente de esquerda. Há ali um processo de contenção das forças sociais e de muita opressão mesmo do Estado sobre a população que isso já vem há muito tempo, isso já vem há alguns séculos. O que a gente pode dizer é o seguinte: é um país extremamente marcado pela violência e um certo tipo específico de violência. É um país que viveu 60 anos de uma guerra entre governo e guerrilheiros, os guerrilheiros das Farc, e que recentemente assinaram uma série de acordos de paz. Como que se deram esses acordos de paz assinados na Colômbia e como o seu não cumprimento ajuda a explicar o que hoje está acontecendo no país? Desde 2012, mais ou menos ali, se começou a negociar em Havana, também em Oslo, mas acabou se consolidando em Havana, Cuba, uma mesa de negociações entre o governo colombiano e entre os dirigentes das forças guerrilheiras das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Foram 4 anos de intensas negociações, com supervisão da ONU, com o incentivo de lideranças mundiais, como o próprio Papa, e dali surgiram uma série de acordos que ficaram conhecidos como os Acordos de Paz de 2016, assinados entre o então presidente Juan Manuel Santos e as lideranças das Farc. Apesar desse acordo ter passado por um referendo popular e não ter sido referendado, digamos assim, popularmente, o que demonstra inclusive uma divisão da sociedade, porque a diferença foi mínima, foi 50,27 para o não e 49 ponto alguma coisa, bem próximo mesmo os números, para o sim. Então, por uma margem muito estreita de votos, acabou que prevaleceu o não. Não houve um referendo popular dos acordos. Mas isso não invalidou de forma alguma os acordos. Os acordos eles foram incorporados e eles foram cumpridos, principalmente pelo lado guerrilheiro, ou seja, houve entrega das armas, mais de 7 mil guerrilheiros entregaram todas as suas armas. A própria organização se transformou em um partido com participação parlamentar. O governo organizou as chamadas zonas de transição, onde passaram a viver os ex-guerrilheiros, os ex-combatentes que estavam transitando para uma vida civil. E tudo isso foi um pouco assim abortado a partir do momento em que, nas eleições de 2018, o presidente Ivan Duque é eleito. O presidente Ivan Duque, ele é de um certo setor da política colombiana que é conhecida como uribismo. O que é o uribismo? O uribismo se deve ao nome do dirigente político ou liderança política Álvaro Uribe Vélez, que é uma pessoa que está na política colombiana desde os anos 80, quando foi vereador, prefeito na região da cidade de Medellín.
Depois, no início dos anos 2000, ele vira presidente da Colômbia, e aí a gente pode dizer que essas últimas 2 décadas do nosso século tem prevalecido na Colômbia essa política do uribismo. Na última eleição, houve um candidato da esquerda, que é o Gustavo Petro, que hoje é senador, que chegou perto, ficou uma distância de 10% do Ivan Duque no segundo turno, o que já foi um grande passo para a Colômbia, porque, como eu disse para vocês, ainda não houve um presidente de esquerda, declaradamente de esquerda, no país. Então, o Gustavo Petro representa uma força, uma aliança popular que se chama Polo Democrático, e que ali vem tentando estabelecer uma nova agenda pelo país. E esses protestos que estão acontecendo agora têm tudo a ver com essa nova agenda. Eles não começaram agora. Em 2019, eles foram extremamente fortes e massivos. Ali naquele segundo semestre de 2019, quando nós também tivemos os protestos no Chile pela Constituição, nós tivemos enormes protestos também no Equador, não sei se vocês lembram, contra a política de reajuste de combustíveis do Lenin Moreno, que trouxe um levantamento principalmente popular indígena e dos trabalhadores da cidade, sindicalizados e organizados pelos sindicatos na cidade, como os setores da educação e serviços de uma forma geral. Então, na Colômbia também houve essas manifestações massivas e que inclusive ficaram bastante simbolizadas pela morte do jovem Dylan Cruz por disparos dos policiais, inclusive uma morte que até hoje não foi desvendada. Recentemente foi reaberta a investigação sobre esse assassinato e ele se transformou num símbolo daqueles protestos de 2019. No ano de 2020, os protestos seguiram, primeiro com um grande intervalo por conta intervalo sem manifestações por conta da pandemia, mas em setembro elas voltaram novamente com força e mais uma vez foram duramente reprimidas pelas forças de segurança. E agora, no dia 28 de abril de 2021, foi chamada essa paralisação nacional e já são mais de 50 dias de manifestações. O que chama atenção nessas manifestações? Eu vou deixar aqui para vocês um quadro que mostra alguns números dessas manifestações, números terríveis de violência por parte das forças de segurança. E são várias forças de segurança, são os militares, tem uma força especial que se chama ESMAD e também os paramilitares. Isso é uma coisa que me escapou, não falei, eu vou falar agora sobre o uribismo. O uribismo ele é conhecido pelo seu forte vínculo com o paramilitarismo. Uma espécie de estado paralelo, uma milícia paralela, uma polícia paralela que era usada inclusive para o combate com as forças guerrilheiras e acabou se transformando num enorme aparato paramilitar. O próprio Uribe também tem uma série de denúncias de envolvimento com o narcotráfico. Recentemente, documentos desclassificados, que a gente chama, ou abertos, saídos do arquivo nos Estados Unidos, mostram conversas de diplomatas americanos sobre financiamento de campanhas de Uribe com recursos do narcotráfico. Aliás, o Uribe ele sofre hoje uma série de processos na justiça por inúmeros crimes de lavagem de dinheiro, de crimes de assassinato, de envolvimento com paramilitarismo também, mas ele continua sendo essa figura extremamente forte na política colombiana. Bom, voltando aos números dos protestos, nós temos aí levantados por uma série de organizações não governamentais, porque os dados emitidos pelo governo não são confiáveis. Nós temos cerca de 70 pessoas assassinadas, sendo que mais de 40 comprovadamente pelas forças de segurança. Há uma especificidade de morte de jovens, muito jovens, jovens às vezes encontrados em valas, no meio do mato, eles estão tentando encobertar essas mortes. Há quase 30 denúncias e apurações mesmo de casos de violência sexual. Há também inúmeros casos, como vocês vão ver aí no quadro, de lesão ocular, desaparecimentos, pessoas que estão desaparecidas, detenções forçadas e arbitrárias, disparos com armas, mas essas armas chamadas Venom, que ficam em cima dessas carretas ou picapes da polícia e que são usadas para dispersar as manifestações de forma violenta, danos e prejuízos respiratórios a inúmeras pessoas por conta dos efeitos
dos gases. Então lá na Colômbia eles têm dito que está acontecendo um juvenicídio, como eles chamam, ou um morticínio da juventude. E o governo Duque, ele tem feito uma série de mudanças nas legislações, por exemplo, algo que incomoda muito o governo Duque e que é muito usado pelos manifestantes são os bloqueios das vias, são bloqueios de rotas, de rodovias, por onde passam, obviamente, por onde passa combustível, por onde passam todos os produtos do país, circulam, e obviamente isso atinge bastante o governo e que tem usado o desbaratamento desses bloqueios para justificar o uso extremo da força. Tanto é que esteve agora, no começo de junho, lá na Colômbia, uma delegação da Corte Interamericana de Direitos Humanos justamente para apurar as denúncias. Há inúmeros vídeos, há inúmeras fotos, há inúmeras gravações que mostram a truculência e essa aliança bastante macabra entre forças paramilitares, forças de segurança policiais e os próprios militares no ataque a isso que já vem se chamando de uma insurgência popular, uma insurgência social, porque ela não se bastou, não ficou circunscrita a um protesto por conta da reforma tributária, ela superou isso. Hoje eles se reúnem, se organizam através dos pontos de resistência. Na cidade de Cali ficou bastante forte, tanto é que Cali virou assim um epicentro desses protestos. Recentemente foi inaugurado um grande monumento justamente em homenagem a essa resistência. Então é uma situação que a gente precisa realmente observar, porque ali é um caldeirão de pólvora mesmo, social, de um neoliberalismo que se está entranhado no país e causa desemprego, causa falta de acesso a recursos e a dignidade. Por que tem tantos jovens no protesto? Porque há muitas deficiências, por exemplo, no setor da educação, na promoção do primeiro emprego, no estabelecimento do primeiro emprego. Então, uma juventude realmente bastante revoltada. E some-se a isso todos esses anos, né? Já se vão aí, quase 5 anos dos acordos de paz que não foram implementados. Mais de 1.200 pessoas morreram, entre líderes sociais e ex-combatentes da guerrilha, ao longo desses anos em que prevalecem as forças uribistas no controle, no governo do país. E um detalhe que não é um detalhe, algo bastante importante, com total conivência do governo dos Estados Unidos da América, que nós sabemos que tem aqui na Colômbia uma espécie de posto avançado, inclusive das suas próprias forças militares. Então a relação do governo da Colômbia tem sido aqui na América do Sul, historicamente, com os Estados Unidos, bastante forte, inclusive para ameaças de intervenção ou permanente e sistemática busca de contenção da intervenção, ingerência sobre o governo da Venezuela, por exemplo, e tantos outros processos aqui na América do Sul que nós sabemos que contam com a ação dos Estados Unidos, mesmo agora com o governo Biden eleito, um governo diferente do governo Trump, mas que mantém a sua política injerencista aqui para a América do Sul, de uma forma talvez mais palatável, mais diplomática, mas que não teve mudanças substanciais. Bom, poderia dizer ainda muito mais sobre essa situação, tenho certeza que a gente vai voltar a falar disso aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, espalhem, participem aqui com a gente da nossa comunidade da TV Gravantes.